Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Piloto Virtual, o seu canal aí com a dose recomendada de lasanhas automotivas. O vídeo de hoje que eu vou trazer para vocês é um comparativo bem bacana entre duas caminhonetes aí que estão dando bastante o que falar internet afora, viu? Que é a Amarok V6 e a Ranger V6. Então eu vou trazer para vocês aqui a diferença que ambas possuem para que você possa decidir aí no final do dia qual dessas você deseja ver na sua garagem. Então, bom, sem mais enrolação, vamos lá, começando pelo mais importante, é claro, o preço, né? A gente que mora aqui no Brasil, isso que é algo bastante válido, que é algo que pesa bastante na hora de decidir por um novo carro. Enquanto a Amarok V6 versão Extreme, né, a top de linha 2025, ela está saindo atualmente aí por R$ 354.990. Já a Ranger, ela subiu um pouco de preço, viu? Na sua versão top de linha com o pacote Plus, que antes era 340 mil, agora está saindo por 366.600, né, com todos os opcionais ali presentes, então ela subiu bastante de preço. Seguindo aqui então, vamos falar um pouco mais de especificações dos seus motores, que é aqui que é a diferença principal aí que a galera mais debate. A potência da Amarok, ela tem 258 cavalos, enquanto a Ranger tem 250 cavalos, ambas aí numa faixa de 3.250 RPM. Porém, a Amarok ela tem um diferencial, que é um overboost. Quando você pisa tudo ali, dá o pé no porão, ela vai dar um pouco mais de potência no motor, então sobe de 258 para 272 cavalos. É algo que vai dar uma diferença aí no 0 a 100, eu já vou comentar com vocês a respeito. Então, seguindo aqui a respeito de especificações do motor, vamos falar do torque. A Amarok possui 59.1 a 1.400 giros, enquanto a Ranger tem um pouco mais de torque, que é 61.2 a 1.750. Então, vem um pouquinho mais tarde todo o torque disponível da Ranger. Então, como eu tinha falado para vocês, o 0 a 100 é aqui que o overboost da Amarok vai fazer diferença. O 0 a 100 da Amarok em 8 segundos, enquanto da Ranger 9.2. 1.2 segundos a mais faz diferença aí no 0 a 100 sim. Quanto à velocidade máxima, né, ambas são limitadas eletronicamente, é bem parecido. 190 na Amarok e 187 km por hora na Ranger. Ambas possuem o mesmo tempo de garantia pela fabricante, de 5 anos. E falando de garantia também, vamos falar a respeito do seguro. O da Amarok fica aproximadamente 14.200 por ano, enquanto da Ranger fica aproximadamente 15.300. Bom, agora que a gente falou de seguro, vamos continuar aqui falando a respeito de algumas outras especificações. E segura as pontas aí, que eu já entro em detalhes de como problemas e alguns outros custos para você pesar na balança aí de qual desses carros vale a pena ou não ter na garagem. O tanque de combustível de ambas tem capacidade aí para 80 litros, de diesel, né, obviamente. O consumo urbano da Amarok é de 8,7. Isso confere para ela aí uma autonomia de 696 km, que é a distância que você consegue percorrer com o tanque completamente cheio. Enquanto da Ranger, 8,9 km por litro. Então, um consumo bem parecido das duas aí, e eu achei muito bom, viu? Por ser uma caminhonete grande, pesada, com um motor bem forte, é bem bacana. Não falei a autonomia da Ranger, né? 712 km dentro da cidade. Então, seguindo aqui o consumo rodoviário. A Amarok faz 9,3 na rodovia. Eu achei pouco, viu? Acredito que dá para melhorar se você andar um pouco mais de boa. O difícil é você encontrar um dono de Amarok V6 que ande de boa na rodovia. Então, esse consumo aí de 9,3 concede para ela aí uma autonomia máxima de 744 km percorridos com o tanque cheio. O da Ranger, ela tem aí 10,2 de autonomia de consumo na rodovia, e dá para ela aí uma autonomia de 816 km. Já é aí bastante coisa, né, que permite que você rode mais distâncias e vá para o interior do Mato Grosso sem se preocupar em ficar parando para abastecer. Então, falando de capacidades também, vamos seguir aqui na capacidade de caçamba, né? O quanto você consegue levar ali na caçamba de ambas caminhonetes. A Amarok tem capacidade para 1.280 litros e a Ranger 1.250. Então, bem parecido. Já a capacidade de carga, né? Isso, o quanto de peso você pode colocar ali na caçamba,
A Amarok tem a capacidade para 1.104 kg e a Ranger 1.023 kg. A capacidade de reboque, agora sim, a Ranger leva, viu? Enquanto a Amarok puxa, na verdade, 2.705 kg, a Ranger consegue rebocar aí 3.100 kg. Você percebe aí que o torque a mais permite que ela consiga também rebocar um pouco mais de peso também. Então, praticamente finalizando aqui essa parte técnica, para a gente já poder entrar em alguns outros assuntos mais importantes também. Ambas possuem o câmbio automático, só que a Amarok tem 8 marchas, enquanto a Ranger tem o câmbio de 10 marchas, né? O mesmo câmbio aí utilizado em toda a linha Ford, a F-150, o Mustang e etc. Obviamente com a calibragem aí para esse motor. Já aqui nos opcionais, né, a parte que eu citei para vocês que a Volkswagen está pecando em relação à Amarok, viu? Ela tem aí 26 itens a menos em relação à Ranger, a sua concorrente. E eu não vou ficar falando tudo aqui para vocês, né, para não ficar muito chato. Mas, por exemplo, para citar alguns itens, como câmera 360 graus, indicador de fadiga, assistente de permanência em faixa, entre outras coisas essas que a Amarok não possui. Enquanto a Ranger, ela só tem 6 itens, que ela não tem, na verdade, 6 itens que ela não tem, já a sua concorrente, a Amarok, possui, né? Então a diferença aí de 20 itens que a Amarok fica devendo para sua concorrente. Isso que a galera tem reclamado, de fato, a Volkswagen ela pecou nessa questão de não atualizar devidamente a Amarok. Ela já está em linha aí já faz bastante tempo, desde 2011, a versão V6 desde 2018, então já estava na hora dela receber uma atualização um pouco mais profunda, não simplesmente só um facelift, como eles fizeram, né? E chamar a Amarok atual de nova Amarok, né, é ser vergonhice, viu? Porque de nova ela não tem nada. Você percebe aí que para um carro 2025 falta muita coisa que já é comum entre muitos outros carros. Mas vamos seguir aqui. Agora vamos falar a respeito de problemas, que aqui de fato tem algumas diferenças que podem pesar na sua decisão, tá? Então vamos começar falando a respeito dos problemas que a Amarok apresenta. E quando eu falo problemas, galera, não significa necessariamente que se você comprar ou a Amarok ou a Ranger, que esses problemas vão aparecer no seu carro. Foram problemas que foram relatados por alguns proprietários. Possivelmente, pode ser que alguns outros modelos também apresentem. Então, preciso deixar bem claro aí que às vezes as pessoas acabam pegando um problema que alguns modelos tiveram, não só desses carros, mas de muitos outros, e acabam generalizando isso. Claro que existem montadoras que acabam negligenciando, né, na parte da engenharia, que se tornam problemas crônicos de praticamente toda a frota, mas aqui, nesse caso, é um número menor. Então, vamos seguir aqui. Na Amarok, já temos o velho conhecido, né, o problema da bomba de alta, que pode ocasionar inclusive aí a quebra do motor. Então, já fique esperto com essa bendita dessa bomba de alta. Temos também aí a válvula EGR, que apresentou já também alguns problemas. Panes no motor, cara, até mesmo com carros em movimento. Eu vi alguns proprietários reclamando que às vezes o carro em movimento tá andando com o carro, dá pane no motor, o carro para sem muita explicação. E é isso, entendeu? Outro problema também, nós temos aí o ar-condicionado, o sistema de ar-condicionado, que às vezes é necessário até trocar todo o sistema do ar-condicionado, que encarece bastante aí. Todo mundo sabe que mexer na parte de ar-condicionado não é muito barato. Inclusive eu já até cotei aqui o preço do compressor, a gente já fala a respeito. Temos também problema nos bicos injetores e na central multimídia também. Alguns proprietários reclamaram que ela apresenta falha, às vezes não quer ligar, entre outras coisas. Já os problemas apresentados pela Ranger incluem aí falha no motor, né, devido ao nosso diesel horrível, coisa que na verdade a Ford já deveria estar preparada, né? Fazer com que na verdade esse motor fosse um pouco mais resistente ao biodiesel que nós temos aqui. Então eu não diria que é uma culpa da caminhonete em si desse combustível ruim, tanto diesel quanto gasolina, quanto todo o sistema de abastecimento do Brasil, que é problemático, que acaba aí trazendo esses problemas para os carros. Então é algo para ficar um pouco atento na hora de você adquirir um desses modelos.
Outros problemas também, esses já são um pouco mais graves. Eu vi algumas pessoas reclamando de superaquecimento, alguns barulhos internos, alguns barulhos até mesmo no motor que não tem explicação, alguns barulhos estranhos, que simplesmente depois desaparecem e alguns proprietários levaram e a Ford não conseguiu responder, né? No caso, as concessionárias não conseguiram dar um motivo aparente desses ruídos estranhos. Amortecedores barulhentos, né? Que às vezes é necessária a troca. Freios que acabam desgastando rápido. Agora a gente não sabe se é o freio que está desgastando rápido ou se o dono de Ranger copiou também o dono de Amarok, que estão andando tudo que nem uns malucos, rodovias afora aí, que acaba fazendo com que o freio desgaste rápido mesmo, viu? Não tem jeito. Outro problema que pode ser apresentado aí na Ranger é a pressão baixa de óleo, devido a alguns vazamentos. Então, já que a gente falou de problemas, vamos falar aí de preço de peça, né? De quanto você vai ter que desembolsar para consertar alguns desses problemas, entre outras coisas que são de cotidiano aí. Então vamos começar aí com a bomba d'água, né, que é uma peça, entre aspas, aí, comum de ser substituída com o tempo de uso do carro. A bomba d'água da Amarok é barata, viu? Eu achei até que um preço bem acessível por ser uma caminhonete a diesel, R$ 398, enquanto a bomba d'água da Ranger, R$ 707. Então, bem cara. A bomba de óleo, cotei aqui por conta, né, dos problemas apresentados por pressão baixa da Ranger. Então, cotei aqui nas duas caminhonetes. Da Amarok, R$ 2.065, enquanto da Ranger, R$ 1.359. Um pouco mais barato aí nessa peça. Seguindo aqui, válvula EGR, que é o problema apresentado pela Amarok. A da Amarok custa R$ 2.840, enquanto a da Ranger, R$ 3.696, né, um pouco mais cara. E agora, a polêmica bomba de alta, que deu bastante problema aí em várias Amaroks. E o preço da bomba de alta da Amarok, R$ 4.209. Então, bem salgada aí. Já da Ranger, essa bem mais salgada ainda, viu? R$ 6.435. Muito caro. Então, seguindo aqui na nossa lista de peças, eu cotei também a turbina. Eu achei somente o preço da Amarok, que está aí em torno de R$ 24 mil. Muito caro mesmo. No caso, a turbina original, tá? Existem alguns outros modelos um pouco mais baratos. E da Ranger, simplesmente, eu não consegui encontrar. Eu só encontrava da Ranger V6, aquela da década de 90, né? A 4.0. Mas dessa V6 diesel, não encontrei. Outro problema também, que algumas apresentaram, que é o trocador de calor. O da Ranger, R$ 402, enquanto da Amarok, R$ 590 o trocador de calor. O compressor do ar-condicionado, como eu tinha citado para vocês no caso da Amarok, R$ 2.099. Já da Ranger, R$ 1.000 a mais, R$ 3.099. Amortecedores. Da Ranger, para você trocar ali os 4 amortecedores, R$ 2.430. Enquanto da Ranger, R$ 3.634. Kit de freio, né? Lembra que eu tinha falado lá que a galera reclamou do desgaste prematuro da Ranger? R$ 1.278, todo o kit ali, pastilhas e discos. Já da Amarok, um pouco mais caro, R$ 2.898. Outra peça que eu cotei aqui também, que não apresentou problemas necessariamente, mas eu achei interessante, que é o kit de juntas completo. Então, tanto junta do motor, junta do cabeçote, todos os anéis ali, toda a substituição dessas peças. Na Amarok você vai gastar aí R$ 1.299 nas peças e da Ranger R$ 2.295. Cotei também aqui algumas peças de lanternagem, né? Caso você dê aquela encostadinha no carro do vizinho, ralou no muro, machucou alguma coisa ali, para saber quanto vai custar. O farol, por exemplo, original da Amarok, R$ 4.500. Já a da Ranger, bem mais caro, R$ 6.000, arredondando, né? R$ 5.999. Lembrando, um só, tá? Não é o par, é um farol só. Então, se você tiver que comprar os dois aí, prepara o bolso, porque vai ser grande a fumada. Lanternas da Amarok, R$ 1.312. Da Ranger, achei mais barato, R$ 689. Eu só não consegui encontrar informação se essa da Ranger é original ou não, viu? Provavelmente é paralela pelo preço. Para-choque, como último item aqui da questão de lanternagem, para você ter mais ou menos uma ideia. O para-choque da Amarok, R$ 4.363, original, e o da Ranger, R$ 5.800,
original também. Bom, então vamos lá às nossas considerações. A Amarok V6 tem de fato aí o melhor custo-benefício. Como essa versão existe aí desde 2018, é mais fácil encontrar peças, mão de obra especializada para mexer e tudo mais. Ao mesmo tempo que a simplicidade pode acabar até incomodando, é o mesmo que não dá dor de cabeça. Então a Volkswagen, ela parece que ela tem meio que essa política, né? Não mexer em time que está ganhando e acaba deixando aí, né, não só a parte da engenharia, quanto a parte da estética também um pouco mais simples, sem mexer muito por algum tempo. Porém, a Volkswagen poderia sim ter tido um cuidado a mais nos detalhes, principalmente internos e equipamentos do carro. Inclusive, os problemas que as Amaroks apresentaram parece que não terem mudado muito com o tempo não, viu? Pois, como eu disse para vocês, chamar a Amarok 2025 de nova é loucura, porque de nova mesmo só tem a cara, porque do resto é tudo igual. Tanto que isso, acredito, que tenha refletido um pouco nas vendas, fazendo com que ela ficasse em 12º lugar em 2024, com apenas aí 7.328 unidades vendidas, contando aí todas as versões, tá? Não só a V6 Extreme. A Ranger V6 ainda é iniciante e tem aí um longo caminho pela frente, com uns problemas chatos a serem resolvidos, alguns inclusive aí muito graves como citados anteriormente, viu? Eu gosto bastante da marca como um todo, principalmente das caminhonetes da Ford. Porém, além de caro, e não que seja muito diferente da concorrente, pois afinal de contas, caminhonete a diesel é caro mesmo, tá? Não tem o que fazer. É muito difícil encontrar as peças, cara. Então, não quero imaginar como deve ser para arranjar alguém que dê manutenção nisso. E quando eu falo para vocês que é difícil, cara, não é qualquer site, não é qualquer lugar que você encontra peça para Ranger V6. Você pesquisa lá, a peça tal para Ranger V6, não aparece. Aparece a da década de 90, mas não aparece da nova Ranger V6. Acredito pelo fato, como eu disse, ela ainda ser iniciante no mercado, né? Não deu tempo do mercado absorver todas as demandas para esse veículo. Mas no quesito de equipamentos e itens de segurança, aí sim, ela dá aula. Isso você não pode negar. Porém, nem só de tablet no painel vive motorista, né? Então, precisa pensar com muito carinho. Mas acho que a Ford acertou bem a mão, tendo em vista que ela ficou em 5º lugar com a caminhonete mais vendida em 2024, com 31.860 unidades vendidas, né, somando todas as versões, não somente a V6. No final do dia, eu escolheria a Ford Ranger V6, porém ainda com o pé atrás devido aos problemas apresentados e as dificuldades de peças. Lembrando que não é porque você comprou uma que esses problemas vão apresentar, tá? Todo carro tem seus problemas, nenhuma máquina é perfeita. Tanto pela estética, quanto pelos equipamentos, a Ranger V6 definitivamente seria minha escolha. Mesmo que você vai me dizer que a Amarok anda mais, ou seja melhor nisso ou naquilo, seja melhor de curva, eu simplesmente não consigo, de verdade, eu não consigo entender quem compra caminhonete pensando em performance de esportivo. Claro que bom desempenho é sempre bem-vindo, mas querer andar nesse tipo de carro achando que está num sedã, cara, é loucura. Por isso ocorrem tantos acidentes por aí. Caminhonete, na minha opinião, pelo menos, não sou o dono da razão, deve ser comprada pensando nas suas capacidades de carga, reboque, as utilidades no off-road. Claro que o meu uso, por exemplo, para Ranger, seria mais urbano. Porém, com 3 filhos, a caçamba seria extremamente útil para carregar bolsa, brinquedo, carrinho, motoca, bicicleta. Você entendeu, né? Muita tralha. Mas é isso. Me conta aí, qual dessas você escolheria e por quê? E você acha que eu esqueci de falar alguma coisa importante? Deixa aí no comentário que a gente troca uma ideia sobre isso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouco mais longo, mas tentei trazer aqui as principais diferenças técnicas entre essas duas picapes para te ajudar um pouco mais na hora de escolher. Então, se você gostou, deixa seu like aí, considera se inscrever, deixa um comentário, mesmo que seja criticando, não tem problema. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e caso eu não veja vocês, boa tarde, boa noite e durmam bem. Muito obrigado por assistir e até a próxima.